Olá, tudo bem? Aqui é a professora Denise Rosso, professora e coordenadora do curso preparatório para o TIM 2023. E hoje eu vou discutir com vocês algumas questões de tireoide do TIM 2022. Vamos lá? Bom, a primeira questão que eu escolhi é uma questão de hipotireoidismo subclínico, tema certo para a primeira fase da prova do TIM. Essa a gente precisa saber. Então vamos lá. Homem, 68 anos, com insuficiência cardíaca compensada, com utilização de várias medicações. Apresenta 2 exames com valor de TSH, com intervalo de 5 meses entre esses exames, de 6,6 e 6,1 respectivamente. Lembrando que o valor de intervalo de confiança é de 0,5 a 4,5. Então, a gente tem um paciente idoso, acima de 65 anos, com 2 exames de TSH de 6,5 e de 6,1, T4 livre normal. Assinale a alternativa que contém a conduta inicial correta para o caso em relação à alteração tiroidiana. Letra A. Solicitar dosagem sérica de triiodotironina reversa, T3 reverso. Letra B. Introduzir associação de levotiroxina com triiodotironina. Letra C. Introduzir associação de levotiroxina com triiodotironina. Letra D. Não indicar tratamento e acompanhar clínica e laboratorialmente esse paciente. Então, eu vou te pedir para dar uma pensadinha um pouquinho qual seria a sua resposta. E vou seguir aqui com um fluxograma que eu acho que seria mais adequado para você não esquecer, fazer um print no coração desse slide e não esquecer ele para a prova. Vamos ver junto? Então, a ideia inicial é o seguinte: todo paciente com 65 anos ou mais, eu só vou tratar hipotireoidismo subclínico, T4 livre normal, com TSH tocado, se esse TSH tocado tiver maior ou igual a 10 em 2 momentos diferentes com intervalo de 3 a 6 meses. Já por aí você já vê que essa resposta é não tratar esse paciente. Era um homem de 68 anos com 2 exames de TSH de 6,5, né? Então já não teria indicação de tratar pensando pelo fluxograma. Mas eu quero te lembrar algumas coisas que mudaram recentemente. Para pacientes com menos de 65 anos, se tiverem com TSH entre 7 e 9,9 em 2 momentos diferentes, com intervalo de 3 a 6 meses, esses pacientes eu tenho indicação de começar o tratamento, pelo aumento do risco cardiovascular nessa população. Pacientes também com menos de 65 anos, que tiverem um TSH maior ou igual a 10, com T4 livre normal, com intervalo dessa medição entre 3 a 6 meses, também merecem ser tratados. Agora, qual é a nossa dúvida? Onde você vai ter que pensar um pouquinho mais? É o paciente com menos de 65 anos que tem um TSH de 4,5 a 6,9. Então, esse cara é um cara que a gente tem que respirar com um pouco mais de calma. Você vai pedir, vai dosar o anti-TPO. Se vier um anti-TPO positivo, é o gato subiu no telhado. Não significa que você vai tratar só com anti-TPO positivo. Você tem que ter o anti-TPO positivo mais sintomas de hipotireoidismo. Anti-TPO positivo, mais a cada exame você nota que o TSH está subindo e que o T4 livre está descendo. Isso é alguma coisa importante. Anti-TPO positivo e a paciente está planejando engravidar. Anti-TPO positivo e você tem bócio. Aí sim você vai considerar tratamento. Lembra, considerar tratamento não é obrigatório tratar. Você vai ter que pensar com um pouquinho mais de carinho. Então, voltando aqui para a questão, lembrar que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela realmente não tem uma indicação formal para fazer T3. Então, a letra B e a letra C, onde se menciona fazer T3, já não seriam respostas adequadas, tá? E a gente ficaria com a letra D, de Denise, não iria indicar o tratamento e acompanhar o paciente clínica e laboratorialmente. Vamos para a próxima questão de tireoide, também do TIM 2022. Vamos juntos. Mulher, 63 anos,
assintomática, realizou um ultrassom de tireoide que mostrou um nódulo sólido, hipoecóico, de limites parcialmente definidos no terço médio e posterior do lobo esquerdo, sem plano de clivagem com a traqueia, medindo 10 por 8 por 8 milímetros. Ou seja, a gente está falando de um microcarcinoma aqui, né? A gente está pensando nisso aqui, porque ele tem até 1 centímetro, até 10 milímetros. Pelo menos essa é a vibe da questão. Eu até adiantei um pouquinho as informações, mas vamos seguir. Ele tem um fluxo periférico e central com Doppler colorido. Não foram identificados linfonodos de aspecto patológico. Optou-se por realizar uma PAF, cujo laudo veio sugestivo de carcinoma papilífero, categoria 5 de Bethesda. Então a gente está falando aqui, a gente tem um nódulo altamente suspeito, né, sólido, hipoecóico pela ata. A gente tem um microcarcinoma, porque ele tem até 1 centímetro, incluindo 1 centímetro, e fez a PAF, fechou Bethesda 5, papilífero. Ok, temos um microcarcinoma papilífero. A pergunta é, o paciente, você tem à disposição colegas com experiência em ultrassom de tireoide. Qual seria a conduta mais apropriada? Letra A, tireoidectomia total com esvaziamento cervical total. Letra B, vigilância ativa. Letra C, repetir a biópsia com lavado para tireoglobulina. Letra D, lobectomia esquerda. A questão te induz vigilância ativa. Porque fala que você está com uma equipe, aquele negócio todo. Mas cuidado, porque a gente está atento, está fazendo a questão junto e vê que não é bem assim. Está muito fácil para ser isso, né? Então vamos lembrar quais são as indicações para você pensar em vigilância ativa e quando que você não pensaria em vigilância ativa no microcarcinoma papilífero. Então a população ideal para você pensar em vigilância ativa no microcarcinoma papilífero, a gente teria uma característica de um nódulo sólido, solitário, com margens bem definidas. Lembra que o nódulo de tireoide, ele parece uma moedinha de R$1. Ele fica afundado na tireoide. Então você vai ter tecido normal da tireoide ao redor desse nódulo, pelo menos acima de 2 milímetros de tecido normal rodeando esse nódulo, sem evidência de extensão extratireoidiana, com a estabilidade ao ultrassom, ou seja, você vai fazendo acompanhamento com ultrassom a cada 3 a 6 meses e nota que esse nódulo não cresceu de tamanho, não mudou as características dele. Isso é muito importante. Não tem linfonodos metastáticos, não tem metástase à distância. Quais seriam as características do paciente para você pensar no grupo ideal para fazer vigilância ativa? Então a gente falou das características do nódulo para o grupo ideal para vigilância ativa. Em relação aos pacientes com mais de 60 anos de idade, que aceitem vigilância ativa, pacientes que entendam que a qualquer momento, se esse nódulo aumentar de tamanho ou mudar as características, você vai ter que indicar cirurgia, pacientes aderentes ao tratamento, que tenham comorbidades graves, então você vai pensa numa cirurgia de tireoide, é uma anestesia geral, tem seus riscos, então esse é um paciente que você está botando na balança, se opera, se não opera. Lembrar que você tem que ter uma equipe multidisciplinar, um ultrassom de alta qualidade para ser feito de tireoide, para ser feito a cada 6 meses, isso é muito importante. Então esse é o grupo ideal para vigilância ativa no microcarcinoma papilífero. E o grupo apropriado? O grupo apropriado, ele poderia fazer tanto vigilância ativa, que é esse acompanhamento a cada 6 meses com imagem, como optar pela cirurgia, pela lobectomia. Em relação às características do nódulo, então a gente está falando de um nódulo para o grupo apropriado, multifocal, com localização subcapsular sem extensão extratiroidiana, longe do nervo laringeu recorrente, com margens mal definidas, ultrassom cervical prévio não disponível. Se esse paciente fez um PET scan é um exame
que geralmente é solicitado pelos oncologistas para avaliar metástase, alguma coisa nesse sentido. Você não vai pedir de rotina um PET scan para um nódulo de tireoide, mas o paciente fez um PET scan e captou um nódulo de tireoide. Lembra que o material do PET scan é material com glicose e nódulo do mal gosta de açúcar, então você nota que captou nesse nódulo, você tem que levantar suas orelhinhas para essa captação aí pelo PET scan no microcarcinoma papilífero. Ainda dentro do grupo apropriado, a gente está falando de uma faixa etária entre os 18 e 59 anos, com história familiar de carcinoma papilífero, pelo menos parente de primeiro grau. Ou uma paciente que deseja engravidar e ela tem microcarcinoma papilífero, ela deseja engravidar. A gente sabe que a evolução do carcinoma papilífero geralmente é uma evolução muito lenta, muito tranquila. Então a gente entende que nesse momento vale a pena pensar em vigilância ativa, paciente engravida, e depois que nasceu o bebê, a gente reavalia essa situação, tá? Claro que durante esse processo todo vai ter que fazer ultrassom de tireoide a cada 6 meses e tem que ter uma equipe tanto de endocrinologistas quanto de cirurgiões experientes e perto dessa paciente. E quem é o grupo inapropriado para vigilância ativa no microcarcinoma papilífero? A gente está falando de um paciente que tem uma citologia mais agressiva na PAF, localização subcapsular próximo ou invadindo o nervo laringeu, ou invadindo a traqueia, presença de extensão extratiroidiana, presença de linfonodo suspeito, metastático ou de metástase à distância. Quando a gente fala das características do paciente para um grupo inapropriado para vigilância ativa, idade abaixo de 18 anos, não aceita vigilância ativa, baixa possibilidade de aderir o acompanhamento. Se você não tem ultrassom de rotina que você possa fazer nesse paciente a cada 6 meses, também então torna esse paciente inapropriado para vigilância ativa. A gente fez uma mini revisãozinha aqui de vigilância ativa, mas na verdade a questão tinha sim uma pegadinha, onde ele coloca que esse nódulo ele tem 100 plano de clivagem com a traqueia. O fato de não ter um plano de clivagem com a traqueia significa que esse nódulo está muito próximo à traqueia. Isso fala a favor de um tumor, de um câncer um pouquinho mais agressivo, e daí da necessidade de sim se optar pela cirurgia, e seria a lobectomia esquerda. Então a resposta seria D de Denise, seria fazer uma lobectomia à esquerda. Você já tem o resultado de BTs da 5, não teria indicação de fazer uma nova PAF ou de nada nesse sentido. E a vigilância ativa seria a grande pegadinha, mas por causa dessa falta do plano de clivagem com a traqueia, não seria a resposta adequada. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo e nos vemos na próxima.